Olá, seja bem-vindo a mais um Eco TV Entrevista. Estamos com você nesta tarde de sexta-feira, recebendo hoje mais uma personalidade aqui da nossa região do Grande ABC. E ela é cantora gospel e também faz um trabalho missionário muito bacana. E vamos conversar com ela hoje, Leia Ferrer. Seja bem-vinda ao nosso Eco TV Entrevista, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, viu? Agradeço por estar aqui. Muito bem. Então, começando, queremos saber quem é Leia Ferrer, né? Os telespectadores devem estar curiosos para saber um pouquinho da sua história. Quando que você começou com o seu trabalho profissional? Você sempre foi cantora? Conta um pouquinho desde lá de trás. Vamos fazer uma recapitulação de tudo que você já passou nessa vida. Eu nasci e criei um lar evangélico. Sou filha de missionária. Então, ainda minha mãe, quando estava grávida de mim, me ofereceu a Deus na barriga dela. Olha. E quando eu nasci, nos primeiros dias de vida, ela já me levou ao templo para apresentar a Deus. E eu cresci vendo a minha mãe fazendo obra missionária e a prática do amor ao próximo. Então, com ela eu já aprendi a reverenciar a Deus, amar as pessoas, anular um pouco os meus desejos e fazer pelo próximo. Que bacana. E quando que você recebeu o chamado para cantar? Então, para cantar, eu canto desde criança, né? Desde muito cedo eu canto. Sempre cantou na igreja? Na igreja, sempre envolvida ali nos trabalhos missionários e tal. Quando foi, eu já estava com 27 anos, né? Então eu tive a oportunidade de cantar na Mundial, né? Que é uma igreja mundial. Exatamente, foi o meu primeiro canal de televisão. Então eu entrei para ali cantando, gravei o meu CD, Você Vai Vencer, e dali fui passando por outras emissoras de TV cantando. Quais emissoras que você já passou? Canal 21, NGT, Mega TV, Terra Viva, TV em Cuiabá, Mato Grosso. Já rodou bastante, então. Já tive algumas vezes aqui também e tive fazendo trabalhos seculares em outras emissoras. Então, total 10 emissoras de televisão. E hoje está na Eco TV e claro que ela vai dar uma palhinha pra gente no final do programa, vai cantar um pouco para os nossos telespectadores verem o trabalho da Leia. E você também, além de cantar, faz um trabalho missionário muito bacana. Primeiro eu quero te perguntar, o que é missão? Para quem não sabe ou nunca ouviu falar dessa expressão, o que é fazer missão? Eu costumo dizer que missão, ela nasceu no coração de Deus. Deus é o autor da obra missionária, né? A primeira base missionária foi no céu, né? Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ali iniciou o envio de missionário, levar notícias boas, né? Notícia de salvação, a esperança, né? Há um mundo lindo, há uma vida linda para você, né? Nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. E não só as palavras, porque o amor ele vem acompanhado também da prática, né? Com certeza. Falar que há esperança e mostrar na prática. A esperança, eu estou aqui para te ajudar e mostrar. É o falar e o que... agir, né? Exatamente. E quando que você recebeu esse chamado para fazer missões? Desde muito nova, porque na escola eu já pregava para os professores, para os meus colegas. Olha. Então, com quantos anos você fazia isso? Desde quando eu tinha média de 11 anos. 11 anos? Exatamente. Já era uma pastorazinha pequena. A aula acabava e os alunos ficavam ali em volta de mim, eu pregando de Jesus. E eu tinha uma professora, que ela era formada em teologia, professora de religião. E eu fazia muito questionamento, praticamente eu dava aula junto com ela ali, pregando dentro da sala de aula. Então, desde muitos anos. Então, havia uma, assim... Porque naquela época havia um preconceito bem maior. E o lugar que eu estava era uma região preconceituosa. Então eu sofri muito preconceito por falar do amor de Deus. As outras crianças me discriminavam, brigavam comigo. E como eu era uma criança e não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então eu ficava às vezes bem brava também, né? Nossa. Então depois eu fui crescendo e aprendendo a pregar o amor e ter paciência e deixar com que as pessoas entendam. Porque aqueles colegas que brigavam comigo, me discriminavam, mais tarde eles conheceram o amor de Deus e veio a ser cristãos também. Olha que bom, que bacana. E neste momento, qual é a missão que você está trabalhando e que você gostaria de falar?
é uma missão com um projeto, né? Tem um projeto pedagógico por trás, juntamente com uma missão, isso? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente. Posso falar um pouquinho de alguns projetos antes? Claro! Eu tive envolvida no projeto Amazonas, onde eu ajudei a construção de um templo para os índios e ribeirinhos do Amazonas. Então, eles tomavam água ali sem filtrar. Se você pegar a água lá e ver, é como uma Fanta, né? Assim, uma Fanta laranja. Só que não, era aquela água barrenta. Então, através do nosso projeto, nós conseguimos colocar cerâmica, construir um templo simples, porém digno, uma casa simples, porém digna para eles ali. O ano passado, eu estive envolvido no projeto Malawi, que Malawi é o país mais pobre do mundo, né? E fica ali na África. Então, eu sou parceira desse projeto também. Esse ano, eu estou envolvido num projeto lindo e fofo, que é um projeto de educação social cristã, voltado para as crianças, né? Atinge toda a família, é um trabalho para a família, porém, em especial as crianças, onde nós recebemos crianças ali que não têm ligação nenhuma com igreja, e se tiver também é bem-vinda, mas as crianças que estavam ali, no geral, elas não tinham ligação nenhuma com a igreja. Então, nós ensinamos essas crianças desde me desculpa, por favor, com licença, cores da bandeira, até cantar hino nacional, boas maneiras, ser bons vizinhos, respeitar o próximo, honrar pai e mãe, dar bons exemplos na escola. Vou até fazer uma brincadeira, uma espécie de super nani. Bem por aí. Lembra mais ou menos o trabalho que a Super Nani faz no SBT. É bem parecido. Inclusive, nós damos orientação para os pais na disciplina dos filhos, diminuindo assim a violência familiar. Havia criança que era disciplinada de forma errada, sendo esbofeteada e tudo mais. Isso parou de acontecer a partir do meu projeto. E aproveitando que você entrou nesse assunto, como vocês fazem para ensinar os pais neste aspecto de disciplina com os filhos? Para os pais que estão assistindo o nosso programa neste momento, qual é a forma correta de disciplinar os seus filhos? Exatamente. Primeiro, o pai tem que ter consciência que a disciplina, ela não pode acontecer aos gritos, com espancamento. Ela é para confrontar a criança, levar ela a pensar e se convencer a mudar de atitude. Eu não estou tendo vantagem, eu não vou ganhar nada com isso. Eu estou perdendo, se eu continuar assim eu só vou perder. A disciplina, ela tem que ser aplicada com amor para surtir bons resultados. Cada vez que a criança errar, de imediato mostrar o erro e a solução. Nunca usar termos pejorativos, chamar de burro, ignorante, falar que não vai chegar a lugar nenhum. Isso gera traumas nas crianças? Gera trauma. Nunca deixar a raiva extravasar e depois puxar pelas orelhas, deixar a criança ajoelhada, virada para a parede, quarto escuro, trancado, nada dessas coisas. Além de gerar trauma, toda vez que a pessoa passa assim por esse certo tipo de coisa, bloqueia a mente, né? Então vai atrapalhar a criança ali no rendimento na escola, porque às vezes o pai faz isso, a intenção pode ser boa, mas a atitude é ruim. Então ele espera que a criança, a partir daquela, né, aquela disciplina forte, ele gritando, às vezes batendo, ele vai se tornar uma criança bem comportada e educada, e não é verdade. As notas caem na escola, ele fica mais agressivo, então gera uma criança com complexo de inferioridade, propensa à depressão, a desenvolver doenças, né? Porque uma alma doente, né, ela vai refletir no corpo. Você acha que falta diálogo entre a família brasileira? É o principal motivo, não só na família brasileira, mas em todos os tipos de relacionamento. Se nós tivéssemos o diálogo, aquela coisa de olhar no olho e falar, não, eu estou sentindo, e ser sincero, não fingir que, eu não estou ofendido, quanto na verdade está. E você deixa um problema ali, aquilo vai acumulando e vai aumentando, afeta todo e qualquer tipo de relacionamento. E depois a própria pessoa acaba sendo frustrada. É verdade, eu imagino. Eu imagino também que você deve trabalhar com crianças com diversos problemas. Inclusive tem um problema que é evidente no Brasil, é uma realidade que é triste, que é o abuso sexual infantil. É um problema grave,
onde nós vemos frequentemente nos noticiários das emissoras abertas, pais, tios, parentes e amigos que abusam sexualmente das crianças. Você já abordou esse tipo de problema? Você já viu frente a frente com uma criança? E qual é a estratégia que você usa para tentar combater esse tipo de problema? Nós fazemos a desmama. A mãe tem que entender que a mãe, ela ama tanto e às vezes ela se torna muito protetora. E o nosso trabalho já é criar adultos, né, fazer com que eles sejam adultos no dia da manhã. Hoje não, todo o tempo ele vai ser criança, mas quando se tornar adulto, ele tem que ser um adulto independente. A criança, de uma certa idade, a partir dos 2 aninhos, a mãe não deve ficar, por exemplo, limpando a criança, deve ensinar ela a fazer sua higiene pessoal, entendeu? A partir dos 2 aninhos, já começar a ensinar a criança. Nós pegamos lá a criança que já tinha uma certa idade, 7 anos de idade, e precisava do pai e da mãe para acompanhar ela para fazer a higiene pessoal. Então, quando para essa criança vai ser estranho que alguém toque nela? Se é homem, meu pai é homem, toca. Se é mulher, minha mãe é mulher e toca. Então, quando vai ser estranho? Deve conversar desde muito novinho. Vai dar banho na criança, põe um sabãozinho na mãozinha dela e ensina ela a se lavar. Então, os pais vão ali acompanhando desde criança. E sempre dizendo, filho, se alguém colocar a mão aqui em você, você avise a mãe, avise o pai. Porque muitas crianças que são lesadas, elas pensam que se eu contar eu vou apanhar. Minha mãe vai ficar brava comigo. Então sempre ter esse diálogo aberto com a criança. Na sua visão, o melhor jeito é sempre já alertar as crianças desde pequenas. Não precisa falar assim, tem pessoas grandes que faz isso, senão a criança já fica se protegendo. Será que isso é ruim? Será que isso é bom? Não. Então, como já tem muito tempo, 17 anos que eu trabalho com criança, e muitas crianças, às vezes, iam para minha casa. Queriam ficar o dia inteiro. Na hora de dar o banho, que eu ia acompanhar elas, então eu orientava. E passava o sabãozinho, né, na mãozinha delas e dizia, agora você vai se lavar. Ninguém precisa colocar a mão em você. Aí elas perguntavam, nem minha mãe, eu falava, não, você sabe fazer, você é inteligente. E não permita que ninguém coloque a mão em você. Elas perguntavam, por quê? Eu dizia, quando você crescer, você vai saber por que a tia está falando isso. Hoje é só você mesmo cuidar de você, você é inteligente, sempre, né? Os pais, quando forem disciplinar também, sempre mostrar que a criança cometeu um erro, eles nunca devem expor só o erro da criança, sempre devem dizer que eles são inteligentes, são bonitos. Incentivar, né? Mesmo disciplinando, porém a disciplina tem que ser sempre incentivando ali para o bem, porque a palavra, ela surte um efeito, ela tem um efeito muito poderoso na mente da criança. Você faz então um trabalho psicológico, né? Um trabalho pedagógico, são lições que a criança vai levar para a vida inteira. Ao mesmo tempo, você utiliza a missão evangelizando essas crianças, né? Usando as lições que a Bíblia ensina. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E qual é o lema, qual é a lição principal que você utiliza da Bíblia para ensinar as crianças que você trabalha? O lema é, se Jesus estivesse no seu lugar, o que Jesus faria quanto ao comportamento deles? Então, sempre, quando a criança chega, a primeira coisa que eu faço já é tratar o autoestima. Porque normalmente elas chegam com um estima baixo. Então Jesus te ama, você é lindo, você é especial. Começo a falar de todas as qualidades que a criança tem. Você tem um grande potencial, você vai ser uma pessoa de futuro, brilhante, eu estou aqui para te ajudar, para te orientar. Então a gente sempre começa a falar do amor de Deus. Depois a gente diz para elas por que as outras pessoas são tristes. Por que as pessoas se entregam muitas das vezes à depressão? Por que muitas pessoas acabam com a sua própria vida? Porque elas não sabem o quanto são amadas por Deus. E esse amor tem feito bem a você? Vamos contar para as outras pessoas? Elas concordam de imediato. Então, dali nós começamos a levar esse amor para dentro das casas. Então, as famílias recebem letras garrafais feitas pela própria criança, Jesus te ama.
E aí vai seguindo, nós entramos nas escolas, os professores, a criança recebe um desafio. Em uma semana, ele ia evangelizar todos os professores, diretores, coordenadores, entregando a mensagem de esperança: Jesus te ama. Mesmo que, porque nessa correria que anda, ansiedade, desespero, a pessoa pode esquecer por um momento que ele é amado por Deus. Então, nós estamos ali para lembrar essas crianças, ensinando, e a disciplina também eu aplico nelas, né, toda vez que precisa, mas sempre com amor. Bem, já já a gente vai continuar discutindo mais sobre esse projeto bem bacana que a Leia está contando aqui pra gente. A gente vai fazer um intervalinho rápido, 2 minutinhos, não saia daí. Daqui a pouquinho a Leia vai cantar ao vivo aqui também no Eco TV Entrevista. Então a gente volta já, fique ligado. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Ai, cara, sinceramente, se eu tivesse uma firma, eu contrataria aquela mulher pra ser minha secretária. Olha a habilidade dela. E aquele cara ali pro departamento de vendas, ó. E ele ali, ó, na arte gráfica, ó. Galera aqui é maneira. Olha a linha de produção, olha lá. Um põe a bala, o outro tira. Virada a parada. Por que você não leva essa galera pra trabalhar na sua empresa? Com a Lei do Aprendiz, jovens de 14 a 18 anos podem aprender uma profissão, sair das ruas e continuar estudando. Empresário, aprenda como funciona essa lei e participe. Lei do Aprendiz. Sua empresa ensina, todos aprendem. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Tem um mundo de coisas legais pra fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Pra elas você faz assim, ó. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Estamos de volta aqui com o Eco TV Entrevista, hoje recebendo a cantora gospel e missionária Leia Feyer, que está aqui contando um pouco do seu projeto, a sua missão. Qual o nome do projeto? Conta pra gente. Crianças Missionárias. Crianças Missionárias, no qual ela ensina as crianças lições que elas vão levar para a vida inteira e também aconselham os pais como discipliná-las corretamente e também você evangeliza, faz um trabalho muito bacana ensinando lições da Bíblia para estas crianças. Eu queria que agora que você comentasse com a gente no que isso reflete na vida escolar delas. Não só na vida escolar, como na família, como com a vizinhança. Havia criança que elas não ouviam os pais. Eu tenho lá criança até de 15 anos, né, adolescente. Então, os pais falavam, entrava de um lado e passava do outro. Por que que eu uso a Bíblia? Porque o ser humano, ele tem que ter um referencial. Por que que eu vou obedecer o meu pai? Que vantagem eu tenho nisso? Você vai obedecer porque há um Deus no céu que está acima do seu pai, que está acima de você, e Ele quer que você obedeça, Ele vai te compensar por isso. Então, nós mostramos para as crianças que toda obediência, ela é seguida de uma premiação.
Tem o prêmio da semana que eles ganham por obediência. Olha. Quando faz a desmama mesmo, as crianças, eu lanço uma semana. O seu desafio é pentear seu cabelo sozinho, escovar seus dentes sozinho, tomar banho, trocar de roupa, fazer seu higiene pessoal. A mãe vai acompanhar, mas ela não pode te ajudar. Você tem que fazer sozinha, ela só vai orientar. Então, eles ganham, no final, um chocolate e eles perguntam, que tamanho que é o chocolate? Para todas as áreas. Né? E eu digo assim, a sua obediência determinará o tamanho do seu prêmio. Se você obedecer todos os quesitos, o seu chocolate é o grande. Olha. Se você obedecer metade, vai ganhar a metade, aquele chocolate assim, o médio. E se você obedecer só um pouquinho, vai ganhar aquele chocolate pequenininho pela tentativa, só para você saber que o gosto da obediência é doce. Olha, então, eles fazem assim, crianças que levavam o celular para a escola o tempo inteiro. Joguinho não estava aprendendo, né? E a diretora falou, que eu não vou obedecer a diretora, por que eu vou obedecer a diretora? Aí as mães me procuram. Não, você vai obedecer a diretora porque era o que Jesus faria se ele estivesse estudando. O que Jesus faria? Jesus obedeceria. Jesus ia ficar jogando joguinho da nação? Não. Então, se você, durante uma semana, que é o período que ele se liberta, né? Você não levar, você vai ganhar o seu prêmio. Então, eles deixam o celular. Então, passaram a respeitar o professor, os vizinhos já me procuraram, parabenizar, agradecer. É uma bola de neve, né? Porque um vai falando pro outro. Os pais agradecendo, porque alguns falavam muitos palavrões, desrespeitando. Pararam com os palavrões, porque não falar palavrão também ganha prêmio. E toda vez que desobedece, perde o prêmio para saber na vida. Então, quando acontece, sempre que os pais forem falar com os filhos, nunca falar virado. Entendi. Sempre aquela coisa dos olhos. Se for criança, abaixar na altura da criança. Isso eu faço lá o teste às vezes. Olha. Eu falo... São detalhes que fazem toda a diferença. Né? Tem criancinha lá de 2 anos. Aí eu falo com eles assim, só para um teste, né? Eles não obedecem. Eu vou abaixo quando eu converso com eles, olhando nos olhos, então eles param, obedecem. Neste momento, quantas crianças você está atendendo com este projeto? Então, aconteceu que foi aumentando o número de crianças. E porque nós não... por alguns acontecimentos, acabou que tem um grupo, inclusive, de criança que está fora, né? Porque não estamos tendo condições para receber todas as crianças. Já temos um número ali bem considerável lá, chegamos quase a 20 crianças hoje, né? Olha. Então, só que dessas crianças, tem partes que não estão conseguindo chegar lá. Então, a gente está trabalhando para conseguir o recurso para trazer elas para o grupo de novo, que estão afastadas por algum motivo, né? Tá certo, então. Nós estamos com um tempo curto, daqui a pouquinho você vai cantar para encerrar o programa, mas antes eu queria que você conversasse com o telespectador, passasse uma mensagem final e para aquele telespectador que tiver curiosidade, que quiser conhecer mais sobre o seu projeto e se quiser também ajudar de alguma forma, o que eles têm que fazer? Pode falar com a sua câmera ali. Eu quero dizer que Jesus te ama e você é muito especial para Deus. Deus te ama, te entende como você é. O meu CD está à disposição do meu projeto. Comprando o meu CD, você está me ajudando a dar continuidade ao meu trabalho e, inclusive, conseguir o carro para trazer as crianças de volta, porque agora nós estamos sem condição de estar pagando o carro para trazer as crianças. Então, há um grupo de crianças que estão fora do projeto. Mesmo fazendo parte, eles não estão conseguindo ir. Então, quando compro meu CD, quando me convida para estar na sua festa, me contratando, você está me ajudando a dar continuidade ao meu trabalho. Pode falar comigo pelo Facebook, Leia Ferrier, eu vou soletrar para ficar mais fácil. O Ferrier, né? F-E-R-R-I-E-R, tá aparecendo no televisor aí, né? Tá aparecendo? Tá. Então, pode me ligar, o meu e-mail, leiaferrier@hotmail.com, e a gente vai estar conversando. Maravilha, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito bacana, que Deus continue abençoando a sua vida e ampliando cada vez mais os seus projetos. E para encerrar este programa com chave de ouro, vamos cantar pra gente, então, uma música do CD, até para os telespectadores conhecerem o seu trabalho e também comprarem o CD da Leia Ferrier. Fique à vontade, vamos ouvir então uma canção da Leia Ferrier, hoje participando aqui do Eco TV Entrevista.
Bendito seja o sangue